mecânica 3, né? Vamos falar então do torneamento, né? Então, características do torno, componentes do torno, preparação do torno, tá? Então, na preparação, o que vem a ser exame, ajustagem, lubrificação, quais são as tarefas, né? O torneamento de superfície cilíndrica externa, passeamento, furo de centro, torneamento de rosca triangular externa, torneamento excêntrico, tá? O que ele é, definição, processo, torneamento cônico, também definição, finalidade, emprego, tá? Então, torneamentos especiais, que seria a rosca triangular métrica, né? E fazer os cálculos de roscas triangulares, tá? Então, assim, é tudo bem generalizado. A gente não vai fazer aqui um curso de tornearia, né? Então, assim, a gente vai apresentar para vocês as funções, né? Como eles são feitas essas funções, e também alguns cálculos para essas funções, mas é tudo assim, né, para o conhecimento do técnico, não é um curso de torneiro, tá? Depois a gente vai falar sobre a fresagem, né, quais são as operações básicas da fresagem, quais são os principais acessórios, né, quais são as partes da fresadora, o que é uma fresadora universal, uma fresadora pantográfica, fresadora módulo, tá? A fresagem de engrenagens helicoidais, tá? O que é um passo helicoidal de uma engrenagem. Então, depois a gente vai falar ali sobre a relação de transmissão e seleção de engrenagens, né, por um trem. Tá? Então, tem ali várias partes ali, ó, fresamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos, fresamento de cilíndricas de dentes helicoidais. Tá? Depois a gente tem os principais processos de fresagem de engrenagens. Depois a gente vai falar sobre o mandrilamento, né, os tipos de mandrilamentos, mandriladoras, né, falar sobre retificação, né, retificação frontal, tangencial. Tá? Vamos falar sobre retificação plana, preparação da máquina, fixação de peças, os tipos de rebolo, quais são os tipos de abrasivo, tá? Velocidade de corte de rebolo. O que mais que a gente tem? Usinagem pesada, né? Fresa para desbaste, plano de mesa, usinagem de grandes mandriladoras, mandriladoras horizontais, furadeira radial, tá? E depois as práticas de manutenção, né? Montagem e desmontagem de conjuntos mecânicos, né? Montagem e desmontagem de motor, tratamento térmico, tá? Então, nós temos aí 7 módulos. Dentro do nosso módulo, nós temos 7 capítulos, tá? Para a gente abordar. Então, ali, ó, tem revirimento, recozimento, normalização, têmpera, oxidação com banho de sal, oxidação termoquímica, cimentação, tá? Cianetação, nitritação, então, boretação, quer dizer, vários tipos de tratamentos térmicos, né? Bueno, então, feita aqui, então, a apresentação do que compõe a nossa disciplina. Então, agora sim, vou apresentar para vocês. Vamos falar sobre a usinagem, né? Então, aqui eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre o início da usinagem, né? Então, só que meu computador ele não está não está com memória, ele está com vaga lembrança, gente. Deixa eu fechar algumas coisas aqui para ficar mais rápido. Está com muita coisa aberta. Tá. Pronto, vamos ver se melhora. Chegamos um atrasado aqui por isso. Vamos lá então, agora vai. Acho que vai. Então, a usinagem, né? Opa! Agora foi demais. Então, a usinagem é um processo onde uma peça é obtida através da retirada de cavaco. Tá? O que vem a ser cavaco? É uma para de metal, né, que é retirada do
do metal através quando a gente está então fazendo uma operação sobre essa peça, né? Então a gente tem uma peça bruta, a gente faz uma operação sobre ela, então há uma retirada de apara de metal. Tá? Isso é feito sempre através de uma ferramenta adequada, né? E a usinagem, então, ela confere à peça uma precisão dimensional e um acabamento superficial que não pode ser obtido por nenhum outro processo de fabricação. Tá? É através da usinagem que a gente consegue, então, ter uma precisão, né, sobre a dimensão da peça, ou seja, a peça, se eu quero um acabamento, né, superficial com um rigorismo, né, dimensional, né, é a usinagem que vai me dar esse rigor. Tá? É por esse motivo que a maioria das peças, mesmo quando obtida através de outros processos, recebe seu formato final através da usinagem. Então, eu posso ter uma peça que é fundida, né? Mas o que pode acontecer é que, né, depois da fundição, pode acontecer dessa peça ficar cheia de rebarbas. Né? Então, a gente vai passar por um processo de usinagem para tirar essas rebarbas da fundição. Né? Pode ser depois do trifilamento, pode ser depois de uma conformação mecânica. Né? Então, temos aqui os processos de fabricação mecânica que são sem retirada de cavaco. Então, a gente tem a fundição, a laminação, a trifilação, o forjamento, tá? E o corte, ele é um corte por guilhotina. Tá? Então, todos esses processos de retirada sem retirada de cavaco, eles podem te deixar rebarbas. E é a necessidade de passar por um processo de usinagem, né, final. E os processos de usinagem que são com retirada de cavaco? Nós temos o ato de serrar, né, furar, tornear, aplainar e fresar. A gente tem outros processos também de retirada de cavaco, mas esses aqui são os 5 principais, né? Serrar, furar, tornear, aplainar e fresar. Tá? E, então, como é que a gente pode colocar a usinagem na história? A usinagem, a gente pode dizer que ela vem desde a pré-história. No momento que o homem, né, desenvolveu as primeiras ferramentas, né, ele já está começando um processo de usinagem. Né? Então, na idade da pedra lascada. Né? Então, quando o cara precisava fazer uma ferramenta de pedra lascada, né, ele tinha que ter habilidade para que aquela pedra tivesse um corte. Não podia ser qualquer tipo de pedra, não tem uma pedra específica, né? E tu tem que ter uma batida, né, específica na pedra para que tivesse o ângulo de corte correto, para que pudesse, né, fazer daquela pedra, né, um objeto cortante para fazer uma faca, para fazer um machado. Tá? Então, depois vem a idade da pedra polida, ou seja, que depois de lascar essa pedra, o homem descobriu que podia, além, né, de lascar, né, ele poderia passar por um processo de polimento, né, ou seja, já vai um degrau acima, né, no processo de fabricação de ferramentas. Né. E depois a gente entra, né, na idade dos metais. Então, com a descoberta dos metais, aí começa, então, né, as primeiras ponteiras de flechas, né, de lanças sendo feitas de metais, né, os primeiros tipos de faca. Né, então, a gente começa a ter uma progressão nesse processo de fabricação. Tá? Então, a usinagem, a gente pode dizer que ela evoluiu junto com o homem, né? São usadas como parâmetro, né, até para a subdivisão do período. Então, quando a gente está estudando história lá, naqueles 4 primeiros períodos da pré-história, né, tem a ver com o que? Tem a ver com a evolução do processo de fabricação de ferramentas. Né? Então, a gente tinha lá, né, idade da pedra lascada, idade da pedra polida, né, idade dos metais, né, e a idade dos metais também, né, começa lá a parte a idade do bronze, a idade do ouro, né, então tem toda a idade do ferro, né,
Então, tem todo um processo de divisão histórico em função dos materiais e do processo de fabricação de ferramentas que foi evoluindo. Então, aí a gente pode dizer que é um surgimento da fabricação. Né? No período paleolítico, né? As facas, pontas de lanças e machados eram fabricados com lascas de grandes pedras. Né? Então, é o paleolítico, ou seja, a idade da pedra lascada. Neolítico, né? Os artefatos eram obtidos com desgaste e polimento de pedra. Né? É o primeiro processo de retificação. Então, esse período neolítico ali, que o pessoal da história chama de neolítico, também conhecido, né, por período da pedra polida. Tá? E aí o homem também começa a conhecer os novos materiais que são os metais, né? Então, aí a fabricação de armas, né, evolui, e aí se diz que no momento que o homem começa a usar metais, né, a gente, né, estipula que é o fim da pré-história. Né? Aí o homem começa a dominar o meio ambiente através do uso de ferramentas e armas com maior poder né, para caçar, para dominar um espaço. Né? Então, os primeiros metais que foram conhecidos, né, eram o cobre e o ouro, tá? E em escala menor o estanho. Tá? O ferro, né, um dos últimos metais, aqui na nossa referência histórica diz que o ferro foi o último metal que o homem passou a utilizar na fabricação de seus instrumentos. É claro que, né, existem outros metais que foram descobertos, né, depois né, com o avanço da tecnologia. Né? Então, mas estou dizendo assim, dos principais metais conhecidos, o ferro, vamos dizer que foi o último. Evolução da ferramenta, né? Então aqui a gente tem um dispositivo da era neolítica, né, que é para o corte de pedras, né? Então ele é um sistema que o cara, né, faz uma pancada em cunha, né, que é um tipo de cinzel, tá? A movimentação dessa ferramenta para frente e para trás, aplicando expressão, surge a serra. Tá? Então, a gente tem ali um princípio de serra para cortar pedras. Tá? Então, aí se explica alguns desses grandes monumentos pré-históricos que se encontram, né? E se pergunta, mas como é que os caras conseguiram isso? Então, exatamente tendo essas ideias de como fazer um cinzel, de como, né, poder cortar materiais. Tá? Então, a evolução, um grande avanço nesse período foi a transformação do movimento de translação em movimento de rotação, com sentido de rotação invertido a cada ciclo. Esse princípio foi aplicado em um dispositivo chamado furação de corda puxada, tá? Ou de arco e broca, também conhecido. Tá? Aqui a gente tem uma representação, parece ser, sei lá, do Egito antigo, né? Porque no Egito Antigo já se sabe que existia esse tipo de artefato para fazer furos, né? Principalmente furos em pedras e naqueles monumentos que tem no Vale dos Reis e naqueles templos de Karnak lá. Né? E há registro, quase tudo que os egípcios faziam, eles registravam. Né? E existe até alguns artefatos que o pessoal, né, acha que é como essas teorias, né? Porque é tão bem feito o furo, né? Tão bem, parece se fosse uma broca atual, né? Mas eles usavam alguns artifícios bem engenhosos para a época, né? Como, por exemplo, usar a areia ali como, né, nesse artefato de furação de corda puxada, né? Eles acrescentavam um pouco de areia para aumentar o atrito ali e ter mais, né, eficiência no corte. Tá? Então, tem uma engenhosidade da época para o pessoal no seu processo de usinagem. Então, a primeira forma usada para motorizar máquinas, né, foi a roda d'água. Né?
Então, isso já na China também, milhares de anos, né? Milhares não, né? 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, já se tem registro de roda d'água na China. Tá? E a roda d'água ela foi, por muitos e muitos séculos, né, a principal fonte de energia, né, para a motorização de máquinas. Né? As, as, deixa eu ver aqui, os moinhos de farinha na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né, já usavam roda d'água também para motorizar os moinhos. Tá? E na falta de roda d'água se usava a junta de boi, né? Ou mais, infelizmente, se usou a força humana para fazer isso. Né? Então, antes da máquina a vapor, né, se usava muito a tração humana para motorizar máquinas, principalmente nos moinhos de cana, moinhos de farinha, tá? A extração de óleo de oliva, né, que era o grande combustível da época. No século XVIII, então, é que surgem as máquinas movidas a vapor, que aí sim, a grande revolução, por isso que a gente chama de revolução industrial, né, o início da idade contemporânea, né, é essa mudança na vida, né, através da motorização a vapor. Né. Então, a energia é transmitida através da oficina por meio de eixos, correias e rodanas. Né? E aí sim, no século XIX, no fim do século XIX, com as últimas descobertas da ciência, né, o vapor é substituído pela energia elétrica. Né? Então, com a descoberta da eletricidade, o desenvolvimento muito rápido, né, da energia elétrica, tá? A gente tem a idade contemporânea. Com a energia elétrica, quase tudo teve um avanço exponencial, né, desde o final do século XIX, né, até o século XX, né, chegando nos dias de hoje. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, que a gente tem um torno bem primitivo, tá? Ele tem um acionamento bem parecido com vocês. O que vocês acham que tem alguma coisa assim que tenha um acionamento parecido com esse? Um pedal. Pedal, roda e cinta. Parece uma máquina de costura, né? Costura. Isso aí é um torno do século XVIII, tá? Mas é um torninho de madeira, né? Século XVIII, mas vê que o processo dele é por pedal, né? Processo mecânico, né? Motorização. Esse aqui é manual, esse é do século XIX, tá? Aqui já temos uma avó da fresa ou da furadeira de bancada, tá? Então, também bem antiga, do século XIX. Tá? Esse aqui já é uma estilização de um torno do século XIX. Isso já é uma reconstrução, assim não é original, tá, gente? Mas relembra bem um torno que era usado no século XIX. Isso aqui é o que ele estava falando, ó. Como é que eram as oficinas antigas? Isso aqui é uma oficina do final do século XIX. Se vocês notarem, só tem um eixo dentro dessa oficina. Aqui em cima, aqui, ó, só tem um eixo. Tá? Isso aqui é uma oficina com movimentação a partir de vapor. Tá? O que acontece lá fora desse ambiente de trabalho aqui, desse galpão, né? Tem uma coisa que é chamada de locomóvel. Parecia uma locomotiva, tá? Só que ele é fixo. Né? Então tem uma máquina a vapor lá que gera movimento. Né? Então, provavelmente tinha uma chaminé lá, que deveria ter queima, né, de produtos, uma chaminé
do tipo essa chaminé que a gente tem ali no Big, né? Então, era muito comum, né, nas fábricas, provavelmente, né, quando a Heinrichs começou, quando a fábrica nova, que era a fábrica que tinha em Big, né, eram duas fábricas têxteis de Rio Grande, né, ainda uma do século XIX e a outra do início do século XX, ainda eram a vapor. Né? Por isso que ali no Big, que era a fábrica que é a Fábrica Nova, não me lembro. Eu chamava de Fábrica Nova, mas o nome dela não era a Fábrica Nova, né? Mas o pessoal chama de Fábrica Nova porque ela era mais nova do que a Heinrichs. Né? Mas a Heinrichs também tinha uma chaminé igual, mas já botaram abaixo há muito tempo. Né? Então, por causa da queima, né? Para alimentar a caldeira, né? Da caldeira fazer o movimento do motor a vapor, que transmitia para esse eixo único aqui, né? E aqui vocês veem que tem várias rodas aqui, ó, com várias cintas. Então, cada máquina dessas aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né, recebia o movimento, né, desse único eixo. Tá? Qual era a desvantagem disso? Se uma máquina dessa precisasse de manutenção, desse problema, né, tinha que parar toda a fábrica. Parava toda a fábrica para mexer uh, numa só máquina. Você vê os caras bem, né? Olha, o equipamento de segurança ali, né? Todo mundo bem em equipamento de segurança ali, ó. Chapeuzinho de Panamá na cabeça ali, né? Em vez de capacete. Equipamento de segurança é para os fracos, né? Olha como é que era. Mas os caras, se você vê, os caras estão lá, estão de terno, né? Estão tudo operário, mas estão de terno, né? E aqui eu só botei uma visão para vocês terem uma visão né, de como é que era, né, o trabalho, né, numa indústria dessa época. Tá? Se vocês olharem para a cara desses funcionários, todos que estão aí, vocês vão ver o quê? Né? Vão ver que é tudo menor de idade. Né? Não tem ninguém aqui que não seja menor de idade. Olha as roupas das pessoas aqui. Né? Eu tava... Então, vamos falar sobre usinabilidade dos materiais. Então, na obtenção de peças pela retirada de cavaco, verificamos que cada material tem um comportamento diferente. Tá? Então, enquanto uns podem ser trabalhados facilmente, outros apresentam problemas tais como empastamento, desgaste rápido da ferramenta, mau acabamento, necessidade de grande potência para o corte e outras características. Tá? Então, se eu tenho uma ferramenta para usinar o aço, né, provavelmente não vai ser a mesma a ferramenta que eu vou usar para usinar o latão ou o alumínio, porque eu posso ter um comportamento diferente, né, do aço com um material, né, um pouco mais mole, vamos botar assim, né, em relação ao aço. Né. Ou posso ter um material que seja mais duro, né, posso ter um aço ali que seja um aço com maior teor de carbono, né? Então eu posso ter o quê? Um desgaste maior da ferramenta. Tá? Se eu tenho um aço com teor de carbono mais baixo, outro maior teor de carbono, maior teor de carbono vai me dar mais dureza superficial, dando maior dureza superficial, vou ter um desgaste maior da ferramenta. Tá? E provavelmente eu vou precisar também, né, de uma potência de corte maior, tá? Em função da característica do material que eu estou trabalhando. Tá? Então, isso varia de acordo com a usinabilidade do material. Podemos definir essa usinabilidade, né, como sendo o grau de dificuldade que esse material apresenta, né, quando a gente está fazendo um processo de usinagem. Tá? Então, a usinabilidade não depende apenas das características metais, mas também de outros parâmetros da usinagem, como
rigidez do sistema, máquina, ferramenta, características da ferramenta, do tipo de refrigeração que eu estou usando, né, e do tipo de operação que eu estou executando. Tá? O gato está querendo aparecer aqui. Tá? Assim, dependendo das condições de usinagem de um mesmo material, poderá ter variações em sua usinabilidade. A usinabilidade normalmente é determinada por comparação e para determinada característica, tal como a vida da ferramenta. Tá? Então, os critérios para a gente determinar a usinabilidade de materiais. Então, pode-se determinar um índice de usinabilidade através da comparação com o desempenho previamente conhecido de um material padrão. Tá? Os principais critérios que são passíveis de ser expressos em valores numéricos são a vida da ferramenta, a força de corte e a potência consumida. Tá? Esses parâmetros vão servir para definir o custo do trabalho de usinagem. A vida da ferramenta entre duas afiações sucessivas tem grande influência no custo da operação. A força e a potência limitam as dimensões máximas de corte, portanto, o volume de material removido por hora máquina. Além disso, a exigência de um acabamento de alta qualidade poderá influir também no custo da usinagem. Baseados principalmente nesses critérios é que são estabelecidas as tabelas e os gráficos que indicam o comportamento de cada material na usinagem. Embora seja impossível determinar com precisão um índice de usinabilidade para cada material, essas tabelas são de grande valor para estabelecer parâmetros iniciais de partida, que, de acordo com as condições específicas de cada trabalho, poderão ser traduzidos em valores mais adequados através de ensaios e experimentações. Tá? Provavelmente, assim, cada setor de usinagem, né, cada lugar onde se trabalha com muita usinagem, então, não falando assim de uma usinagem meio assim intermitente, né? Na manutenção a gente tem muita usinagem intermitente, né? Um dia se faz um pino, outro dia se faz uma rosca, outro dia se faz uma polia, né? Então, quer dizer, num serviço de manutenção, nem sempre é uma programação seriada. Mas onde a gente tiver uma produção seriada, né, aí essas tabelas são de grande valor. Tá? Então, a gente tem que fazer essas tabelas de usinabilidade para a gente ter uma noção de custo. Né? Então, eu vou pegar aqui, olha, vou pegar o metal padrão, sei lá, 1045. Né? Então, 1045 é o meu metal padrão. Então, a gente vê ali qual vai ser o tempo de desgaste de ferramenta. Né? Vou botar aqui como a usinagem do eixo, de um eixo, tá? Usando o 1045 com 3 passos, né? Sendo que o 3 passos de desbaste, mais um passo de acabamento. Então, a gente tem ali, vai fazendo esses parâmetros, né? Fazendo medidas disso, para ter como parâmetro. Depois, os outros materiais, a gente vai estabelecer a usinabilidade em função daquele metal padrão que eu tenho para a minha situação de produção. Tá? Então, isso importa para quando a gente tem uma produção seriada de grande monta. Né? Não a gente não vai ficar fazendo tabelas de usinabilidade se a minha produção de setor de usinagem é intermitente, né? Como no caso da manutenção. Então, as propriedades materiais que podem se influenciar na usinabilidade, né? A dureza do material e a resistência mecânica. Valores baixos geralmente favorecem a usinabilidade. Se eu tiver uma dureza, né, baixa, me favorece a usinabilidade. Né? Então, o que é mais fácil? Usinar um 1020, um 1045, usinar um 86, 40, né? Aí se eu botar elementos de liga, e esses elementos de liga aumenta a dureza ou a resistência, né? já me faz com que eu tenha uma usinabilidade com índice maior. A dutilidade, né? Os valores baixos geralmente favorecem a usinabilidade. A dutilidade tem a ver com a resistência mecânica. Né? Um material mais dútil. Tá?
ou menos ducho. Condutividade térmica, valores elevados geralmente favorecem a usinabilidade. Tá? Taxa de encruamento, valores baixos geralmente favorecem a usinabilidade. Lá no último capítulo é que a gente vai falar sobre um pouquinho sobre encruamento, tá? O que vem a ser encruamento. Tá? Bom, e quanto aos movimentos que a gente tem, né, durante o processo usinário, né? Então, a gente tem um movimento de corte, tá? Que é um movimento entre a ferramenta e a peça, que provoca a remoção do cavaco durante uma única rotação ou um curso da ferramenta. Geralmente esse movimento ocorre através da rotação de peça, seria o torneamento, né, ou fresamento. Né? Então, o que pode ser? A rotação da peça no torno é a peça que está rotacionando. Né? No fresamento, vai ser a ferramenta que vai ter um processo de rotação. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, né, uma peça no torno, né? Ela está presa ali no cabeçote, então o cabeçote está promovendo o giro da peça e o deslocamento da ferramenta é ao longo do eixo do meu material que eu quero retirar. Então, eu tenho a retirada do material, né, processando em direção ao cabeçote do torno. Tá? Então, esse movimento então, de retirada que a gente vai chamar de movimento de avanço, tá? Conhecido por F. Né? É o movimento entre a ferramenta e a peça, que juntamente com o movimento de corte, possibilita uma remoção contínua do cavaco ao longo da peça. E a gente tem os movimentos passivos na usinagem, né? Que é o movimento de ajuste ou de penetração. Tá? Então, quando eu estou fazendo um movimento, por exemplo, de ajuste, ou seja, que eu estou aprofundando, né? Quando eu simplesmente só estou chegando, né, com a ferramenta na dimensão que eu quero, né? Não comecei ainda a retirar o cavaco. Eu simplesmente estou ajustando, estou colocando a ferramenta na posição inicial de retirada de cavaco. Tá? Isso é um movimento passivo. Né? Ele não conta ainda como operação, mas ele na hora que vocês estão fazendo a contabilidade dos tempos para fazer custo, né? Esse movimento passivo tem que entrar. Né? Então, quanto tempo que a gente leva para ajustar a ferramenta na posição de corte? Tá? Então, é um movimento de ajuste. Penetração. Então, depois que a gente começa a retirada do cavaco, né? Eu vou fazer o movimento de penetração, que é de aproximar mais a ferramenta, né? Enquanto está fazendo a retirada. Então, é o movimento entre a ferramenta e a peça, no qual é predeterminada a espessura de camada de material a ser removido. Tá? Depois a gente tem o movimento efetivo de corte. Tá? É o movimento entre a ferramenta e a peça, a partir do qual resulta o processo de usinagem. Então a gente tinha ali, ó, nós temos o movimento de avanço, tá? E o movimento principal de corte. Então o movimento efetivo vai ser uma composição entre os dois. Tem um desenho mais adiante. Tá? Quando o movimento de avanço é contínuo, o movimento efetivo é a resultante da composição dos movimentos de corte e de avanço. Tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um gifzinho animado, né? Então, desses movimentos. Ó. Então aqui, ó, aqui eu tenho o movimento de avanço, que é quando a ferramenta vem aqui, e o movimento de direção de corte. Tá? Tem a ver com a superfície ali, ó, da pontinha da ferramenta ali. Tá? E o efetivo é uma composição dos dois ali. Tá? Dá para entender mais ou menos como é que a gente monta esses dois movimentos. Tá? Tá aqui já olhando um olhar mais técnico sobre o movimento. Né? Então aqui a gente tem o plano de trabalho, tá? Onde eu tenho o movimento de corte da ferramenta, né? Porque eu avanço nesse sentido, né? Que é perpendicular ao eixo. Né? Para cortar eu tenho que avançar perpendicular ao eixo da peça que eu estou usinando. Tá? E o avanço é feito em função, né,
daqui da direita para a esquerda, em direção, sendo um torno, né? Então, no caso aqui, né, indo em direção à placa, aqui, né, onde está sendo presa a peça. Então, a composição entre o meu movimento de corte e o meu movimento de avanço é que eu tenho um movimento efetivo de corte. Tá? Então, aqui a gente tem a velocidade efetiva. Tem a velocidade de corte, velocidade de avanço, e aqui eu tenho a velocidade efetiva. Tá? Já aqui, ó, quando estou em uma broca, tá? Como é que funciona? O movimento de avanço, né, no caso da broca, é a penetração da broca na peça. Né? Então, aqui a gente tem o movimento de avanço. Tá? E o movimento de corte? O movimento de corte é feito aqui, ó, pela borda de ataque, ali, ó, essa borda de ataque do helicoide da broca, aqui, ó. E a gente vai ter, então, esse movimento de corte perpendicular ao eixo da broca. Então, aqui tem a velocidade de corte, a velocidade de avanço, e aqui a gente tem, então, a velocidade efetiva. Tá? No caso de uma fresa, né? Então, aqui a gente tem o movimento de avanço, tá? Que é essa velocidade que vai em direção à frente da peça. Tá? Também aqui a velocidade de corte tem a ver com a borda de ataque da fresa, aqui da ferramenta. Tá? E a velocidade efetiva é a composição entre a velocidade de corte e a velocidade de avanço. Tá? Depois a gente vai ver especificamente cada um dos movimentos. Aqui a gente está fazendo só uma apresentação de cada um. O movimento de correção é o movimento entre a ferramenta e a peça, empregado para compensar alterações de posicionamento devidas, por exemplo, pelo desgaste da ferramenta. Então, conforme vai se desgastando a ferramenta, né, a gente tem que ir compensando, né, para manter, né, o dimensional da operação. O movimento de aproximação, o movimento da ferramenta em direção à peça, com a finalidade de posicioná-la para iniciar a usinagem. Tá? Então, a aproximação é o primeiro movimento. Né? Também é um movimento passivo, né? Que a gente só está começando. Né? A gente não começou a usinar, a gente aproximou a ferramenta, fez o ajuste e aí depois, então, se começa realmente o processo de usinagem. O movimento de recuo, o movimento da ferramenta pelo qual ela, após a usinagem, é afastada da peça. Então, quando termina aquela parte que vocês estavam fazendo a usinagem, eu tenho que fazer um recuo, eu tenho que retirar a ferramenta. Né? Assim, a gente tem, então, o fim da retirada do cavaco. Tá? Tanto os movimentos ativos como os passivos são importantes, pois eles são associados a tempos que, somados, resultam no tempo total da fabricação. Tá? Então, quando pede lá, qual é o tempo de usinagem de uma peça? A gente tem que levar em consideração todos esses detalhes. Tá? Para a gente poder dizer assim, não é só a parte, não conta como tempo só a parte que está retirando o material. Né? Então, tem que levar o ajuste, posicionamento, a retirada da ferramenta. Né? Então, tudo isso aí, no final, vai fazer com que vocês tenham o tempo total. Quantos passos dá, né? Então, mesma coisa, né? Deu o primeiro passo, recua, volta para o início, posiciona, né? Posiciona, ajusta, né? Corta, termina o corte, retira a ferramenta, volta para o início, né? Posiciona, ajusta e corta de novo. Então, todo o processo de vontade desse tempo todinho para poder dizer assim, ó, essa peça leva a começar a falar sobre o torno, né? Então, hoje a gente vai só começar, né? Amanhã a gente vai se aprofundar mais na parte do torno. Esse é o torno, né? É uma máquina que executa a transformação de um sólido indefinido, fazendo girar em torno do seu eixo, retirando o material perifericamente. A retirada de material, que a gente vai chamar de cavaco, né? É executada por uma ou mais ferramentas que possuem
no movimento de avanço e translação, enquanto que a peça trabalha no movimento de rotação. A gente até viu ali um gifzinho animado, né, da retirada de cavaco. Né. Essa imagem mesmo que eu já mostrei para vocês, e aqui então vamos dar uma olhadinha, tá, já num torno mais atualizado. Tá? Então a gente tem aqui os constituintes, a gente tem o cabeçote móvel, tá, onde vai o contraponto. Tá? Nem sempre a gente usa o cabeçote móvel, mas então é um recurso que a gente tem, tá? Mas fica na ponta oposta à parte motorizada do torno. Tá? Aqui a gente tem um conjunto de carros, né? Então a gente tem o carro de ajuste longitudinal, a gente tem o carro manual transversal, tá? E o carro que faz o movimento ao longo do barramento. Tá? Tá, o que seria o barramento? O barramento onde ficam as guias, né? Onde o carro vai deslizar, o contraponto também pode deslizar sobre ele. Tá? Aqui em cima fica o castelo ou o porta-ferramentas, tá? Onde você vai colocar, compreender a ferramenta. Então aqui a gente vai fazer o ajuste da altura em função do eixo central da peça, que a gente quer retirar o cavaco. Tá? Bom, e do outro lado aqui a gente tem, na ponta de cá, a gente tem aqui, né, o sistema de fixação, que a gente vai chamar de cabeçote, né? Então, é onde a gente vai fixar a peça. Tá? Então, nessa placa, desculpa, não, o cabeçote é todo o conjunto. Aqui na placa, né, a gente vai ter vários tipos de placa, pode ser placa de castanha, pode ser placa de mordentes, então tem, né, alguns tipos de diferenciados de placa. A árvore, né, que é a parte que transmite o movimento de rotação para a peça. Tá? E aqui é onde a gente tem o cabeçote fixo, que a gente vai ter uma série de engrenagens, né, para a gente fazer a seleção de velocidades, né, velocidade de avanço, tudo que a gente quer. Tá? E a gente também tem essa parte aqui do fuso. Tá? A vara é para manter para não fugir a palavra, não lateralidade, é manter a longitudinalidade. Movimento longitudinal do carro, tá? E o fuso, tá? Que é para dar um avanço com um passo, quando a gente quer um avanço com um passo do nosso torno, tá? Da nossa operação do carro, tá? Bueno. Então a parte assim, dos componentes, do barramento, né? O barramento ele é formado, né? Pelas guias, né? Elas podem ser tanto de rabo de andorinha, planas ou prismáticas. Né? Aqui a gente tem as prismáticas. Se a gente olhar aqui, essas guias aqui, essas partes aqui, longas, tá? Essa peça aqui, muitas das vezes é de ferro fundido, né? E aqui em cima a gente tem, então, as guias nesse formato. No caso aqui, a gente tem formato prismático. Tá? É uma peça compacta de fundição, apresenta na parte superior das guias, deve ser robusta a fim de permitir elevadas velocidades de corte e de avanço, sem permitir velocidades críticas. O cabeçote fixo, né? Então, de que é formado o cabeçote fixo? É um conjunto constituído de carcaça, engrenagens e eixo árvore. Tem de objetivo sustentar a placa, imprimir um movimento de rotação contínua dado a diferença de materiais dos diâmetros das peças e das formas das ferramentas. Tá? O contraponto móvel, o cabeçote móvel. Né? O cabeçote móvel é a parte do torno que se desloca sobre o barramento, né? É oposto ao cabeçote fixo. A contraponta e o eixo principal são situados na mesma altura e determinam o eixo de rotação na superfície torneada. É montado sobre guias. Tá? Aqui a gente tem, então, o mangote. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer com o carro do cabeçote móvel aqui, né?
como ele se desloca, tá? Vocês vão vendo aqui que, em vez de usar um contraponto, aqui eu estou usando um mandril. Tá? Você pode colocar um mandril no carro móvel e colocar uma broca aqui sobre o carro móvel e executar uma operação de furação. Tá? Então, a gente pode executar uma operação de furação através do uso de um mandril acoplado aqui no nosso carro Dassault móvel. Tá? Aqui a gente tem o volante, que faz a aproximação ou a retirada do mangote daquele cabeçote. Tá? Ele tem um sistema de travas, né? Então, tem um sistema de trava, vai ficar travado sobre o barramento. Tá? Depois a gente tem aqui o carro principal. Tá? Então, no carro principal é um conjunto formado por carro longitudinal, o carro transversal e o carro superior e o porta-ferramentas. Tá? Então, aqui vocês veem que tem esse carro principal, que é o carro longitudinal que faz o movimento ao longo, tá, do barramento do torno. Depois a gente tem o transversal, que faz a aproximação ou afastamento, né, em direção à peça. Tá? E depois a gente tem o carro superior, onde a gente vai ajustar a penetração da ferramenta durante o corte. Tá? E em cima desse carro superior é que fica o porta-ferramenta, onde a gente vai colocar a ferramenta, né? Ela vai ser ajustada ali, né? E vai ser presa no porta-ferramenta. Depois a gente tem a caixa de câmbio, tá? Comunica o movimento da árvore ao fuso, né? Que é uma rosca sem fim, e a vara, né? Que imprime a vara um número de revoluções mediante a impressão no jogo de engrenagens dispostas em série. Tá? A caixa Norton também é uma caixa de engrenagens, né? E é formada por carcaça, eixos e engrenagens, né? Serve para transmitir o movimento de avanço do recâmbio para a ferramenta. Tá? Não sempre a gente usa a caixa Norton, para algumas operações específicas que a gente vai usar a caixa Norton. Tá? Recâmbio é a parte responsável pela transmissão do movimento de rotação do cabeçote fixo para a caixa Norton. Tá? Geralmente, quando a gente quer fazer um torneamento de uma rosca, tá? E a gente vai usar a caixa Norton para executar. A placa universal, nesse tipo, as castanhas se movem simultaneamente pela ação da chave introduzida em um dos furos existentes. E essas placas servem para fixar peças poligonais, regulares ou de seção circular. Tá? Então, essas peças aqui são chamadas, então, as castanhas. São elas que vão fazer a fixação da peça dentro desse furo que tem aqui no centro. Tá? Então, como elas atuam em conjunto, né, a peça sempre vai ficar centralizada. Né? Então, depois que a gente tem uma engrenagem cônica, que a gente vai usar a chave para fazer o travamento. Tá? Aqui a gente tem as ranhuras por onde as castanhas deslizam. Tá? E esse movimento das castanhas sincronizadas é feito por esse disco de engrenagem cônica, aqui, ó, que tem uma rosca em espiral. Tá? Essa rosca em espiral garante que todas as castanhas vão se movimentar ao mesmo tempo enquanto a gente está girando, tá, a chave de aperto. Aqui então a visão sobre a engrenagem em espiral, das castanhas, os tipos de castanhas que vocês encontram. Tá? Ali a chave que é utilizada para dar o aperto. E aqui uma visão da placa de um torno. Tá? Seria bem melhor se a gente tivesse, né, na frente do torno para a gente olhar direitinho essas partes aqui. Então, o máximo que a gente consegue, de repente, é isso, por fotos, tá, gente? Então fica aqui a minha desculpa por causa
das imagens. Tá? Aqui uma equaçãozinha rápida para a gente determinar a velocidade, né, de rotação que é necessária. Então, se eu tenho uma velocidade de corte recomendada, o que eu preciso dessa velocidade de corte? Para cada material, para cada tipo de operação com cada material, eu vou ter uma velocidade de corte recomendada. Tá? E aqui está me dando que essa velocidade de corte eu vou entrar com metros por minuto. Tá? E o diâmetro da peça, né, que eu estou usinando, tá, em milímetros. Esse 1000 aqui já é para fazer a conversão dos metros em milímetros. Tá? Então, a gente já faz a conversão aqui, a velocidade de corte vezes 1000, eu já estou transformando em milímetros por minuto. Né? Dividido, então, aqui pelos milímetros, já vai me dar as rotações por minuto. Tá? Então, aqui a gente tem material, tá? Com as suas respectivas velocidades de corte. Ó. Então, aqui, ó, vamos pegar um máximo 1045. Né? Então, se eu vou usar uma ferramenta de aço rápido, tá? Uma ferramenta de aço rápido, a velocidade de corte recomendada é 30 metros por minuto. Agora, se eu for usar uma pastilha de metal duro, eu já posso usar 175 metros por minuto. Tá? Então, você pegar depois ali, ó, tem um aço liga aqui, ó, um 4140. Né? A velocidade recomendada para você usar uma ferramenta de aço rápido, 25 metros por minuto. Se eu usar uma pastilha de metal duro, já posso usar 140 metros por minuto. Então, aqui a gente tem uma tabela de recomendação de velocidade de corte. Né? Se a gente voltar lá, ó, eu entro com aquela velocidade de corte recomendada aqui, o material, então eu vou escolher qual é a rotação necessária para usinar aquele material. Então, lá, tinha lá o 1045, né? Eu quero fazer um eixinho de 1045, vou usar um metal duro, 175 metros por minuto. Tá? Vou botar aqui, 175. Bom, qual é o diâmetro desse eixo? É um eixo de 45 milímetros, 40 milímetros, 40 milímetros. Né? Então, tu bota os 40 milímetros aqui, né? Aqui entra direto em milímetros. E aqui tu bota em metros por minuto direto. 145, 40 aqui, e a gente já vai tirar qual é a rotação. Tá? E aqui o π já pode usar assim, aproximado, 3. Né? Não lembrou que é 3,14. Se botar que o π é 3, não vai dar muita diferença. Tá? Então, e aí vocês já vão ter a velocidade em RPM aproximada para a operação. Tá? As ferramentas de corte são utilizadas para cortar materiais com remoção de cavaco. Tá? São materiais específicos para essa finalidade. Tem uma dureza superior do material que está sendo usinado. Tá? Então, se eu estou lá fazendo 1045, vou usar um aço rápido que vai ter, né, uma dureza muito maior. Tá? Hoje a gente trabalha basicamente com pastilha de metal duro. Né? Por quê? Porque te dá maior produtividade, te dá melhor acabamento. Né? Tu não precisa estar parando para afiar a ferramenta várias vezes. Então, se eu usar uma ferramenta de aço rápido, né, eu vou ter que afiar essa ferramenta por várias vezes durante o dia. E se eu estou fazendo uma produção seriada, não compensa, né, tu ter que fazer paradas para afiar a ferramenta, mesmo que tu pague alguém, né, para fazer isso. Né? Então, só recambiar a pastilha ali, a pastilha, né, ela te dá, tem lá, usa durante tantas horas, né? Mais ou menos tu vai usando as horas ali, né? E aí, até mesmo tu não precisa te desfazer dela, né? Tu pode passar essas pastilhas que ficaram desgastadas por uma produção seriada, tu pode guardar elas
e utilizar elas depois para uma outra, ter uma outra utilização, né, que não requiera tanto rigor dimensional. Tá? Materiais das ferramentas, então, de aço carbono, utilizado para ferramentas de corte, com teor de carbono que varia entre 0,7% e 1,5%. Né? É utilizado em ferramentas para usinagem manual ou em máquinas ferramentas. Aço rápido, né? Liga de aço composta 0,67% a 1,3% de carbono, 5 a 12% de cobalto, 3,75% a 4,5% de crômio, né? Cromo, né? De 4 a 9% de molibdênio, 2 a 20% de tungstênio e 1 a 5% de vanádio, né? E apropriado tratamento térmico. E um tal do metal duro, né? Que é o carboneto metálico. Esse metal apresenta um pó contendo tungstênio, tântalo, cobalto e titânio. Tá? Então, aí ele é produzido de forma que é compactado, né, esse metal, ele apresenta na forma de pó, depois ele é compactado, né, agregado, e aí forma essa pastilha, né, com alta dureza. Tá? A cerâmica, o processo de fabricação desse metal também é a sinterização, ou seja, forma pó e depois compactação. Esse possui uma quantidade aproximada de 98% de óxido de alumínio. Tá? E aí que já começam as operações, e aí as operações a gente vai ver amanhã. Então, só vou falar rapidinho aqui para aproveitar esse tempinho, né? Mas amanhã a gente vai aprofundar mais sobre essas partes de operações de torneamento. Né? Então, a gente pode ter como operação de torneamento tornear a superfície cilíndrica externa, que é uma operação que consiste em dar uma forma cilíndrica ao material em rotação, submetido à ação de uma ferramenta de corte. Tá? Outra operação é facear. Facear é fazer do material uma superfície plana, perpendicular ao eixo do torno, mediante a ação de uma ferramenta de corte que se desloca por meio de cabo transversal. O faceamento serve para se obter uma face de referência, ou ainda como passo prévio à furação. Tá? Então aqui tem uma demonstração, acho que amanhã tem uma imagem melhorzinha para a gente ver sobre faceamento, tá? Essa aqui não ficou muito boa, mas eu prometo que amanhã eu vou colocar umas imagens melhores. Tá? Operação de torneamento, tornear a superfície cônica usando o carro superior. Tá? Então, a partir do posicionamento do carro superior, né, eu posso então fazer um torneamento onde a minha superfície tem um formato cônico. Né? Então, é dar a forma cônica ao material em rotação, deslocando-se a ferramenta obliquamente ao eixo do torno. Tá? Obliquamente, ou seja, eu vou dar em ângulo, né? Vou colocar o carro superior ali, né? Em ângulo, em função do eixo da peça. Né? Sua principal aplicação é na confecção de pontas de tornos, buchas de redução, né? Séries de válvulas, pinos cônicos, tá? Uma série de coisas que a gente pode fazer então no formato cônico. Tá? Aqui temos para aí, só um pouquinho. Né? Tá? Então aqui, ó, como proceder. Amanhã a gente vai falar como proceder essa inclinação do carro superior aqui, né? E depois do avanço. Tá? Então amanhã a gente vai falar com mais calma sobre isso. Tá? Aqui a gente tem uns gifzinhos sobre o torneamento cilíndrico externo, né? O torneamento cilíndrico interno, tá? Um GIF sobre, né, o sangramento radial. Tá? Então, pelo menos aqui assim a gente tem uma ideia, né, sobre cada uma dessas operações. Né? Não é o ideal, o ideal seria a gente ver no torno, mas acho que o GIFzinho dá a ideia para vocês dos tipos de operações. Tá? Então, aqui amanhã também a gente vai falar mais sobre isso, sobre o avanço, penetração, velocidade de corte. Então, amanhã a gente tem mais calma para fazer isso, tá, gente? Tá? Então, aqui os
as operações de torneamento, né? A gente tem torneamento cilíndrico, torneamento de chaceamento, torneamento cônico, torneamento de perfil, né? Abertura de rosca, são vários tipos de coisas que a gente pode fazer no torno. Tá? E aqui também a gente tem os tipos de tornos mais usados, né? O torno universal, o revólver, tá? O torno vertical, o torno de placa, o torno copiador, o torno CNC. Já tem mais alguns outros tipos de torno, tem torno de repuxo, tem vários outros, tá? Tipos de torno que são usados na mecânica. Tá? Bueno, então eu vou dar um stop aqui para a gente continuar amanhã, tá? Amanhã a gente continua, né? A partir dessa parte dos tornos mais usados e a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais nas operações. Tá? Acho que hoje eu falei demais, mas amanhã acho que eu vou começar a puxar para vocês participarem mais. Tá? Depois tínhamos que fazer essa apresentação.